Olá, turma do sexto ano, tudo bom com vocês? Finalizando mais uma vez nessa semana, hashtag sextou. Chegamos mais no final de semana, né? E vamos para a nossa aula hoje de língua portuguesa. E na nossa última aula nós falamos sobre o gênero dos substantivos e hoje nós vamos continuar falando também dos substantivos, só na questão agora dos números dos substantivos. Vamos passar aqui as respostas das atividades anteriores e depois vamos entrar nesse assunto, tudo bem? Vamos para a nossa aula corrigindo. Aí está as respostas. Vamos para a próxima. Vamos para a próxima. Vamos continuando. Dando sequência. Continuando. Continuando. Vamos para o nosso assunto de hoje. Número dos substantivos. Vamos lá. Os substantivos podem estar no singular, quando apresentam somente um ser, ou no plural, quando apresenta mais de um ser. A diferença entre um e outro está no acréscimo da letra S, que aí seria no plural. Vamos lá. Quando o substantivo termina em vogal, acrescenta-se a ele S para a forma do plural. Acabei de falar. Assim como o substantivo terminado em R, acrescenta-se ES para formar o plural dos terminados em S e Z. Aí você tem aí os exemplos que está no livro. E aí também outro ponto, quando a palavra terminada em "il" é oxítona. Lembra que na aula anterior eu falei sobre você se ligar na questão das
sílabas tônicas, que aí tem também as paroxítonas, oxítonas, olha aí, ó. Troca-se L por S. Se a sílaba tônica não é a última, troca-se IU por EIS. Nos substantivos terminados em X e S, que não são oxítonos, o plural é indicado pelas palavras que os acompanham. Outro ponto. Se o substantivo terminar em N, acrescenta-se S e a forma do plural não é acentuada. Aí te dá o exemplo do hífen. Nos substantivos com terminações em in, on, em, in ou em um, fazem plural trocando o M por NS. Algumas palavras terminadas em ão podem ter mais de uma forma de plural. Se liga nessa partezinha aí, ó. Podem ter. Aí acrescenta-se S, trocando também por o ão por ães ou por ões. Por que que eu disse nesse último ponto que podem? Nem todos da terminação ão vão ficar com esse ães ou com esse ões. Eles podem somente acrescentar o S, que é o exemplo da palavra cidadãos. Então não tem como você falar cidadões ou cidadãs, né? Fica até meio estranho. Então, em todos. Então, quando você vê que fica um pouco estranho, acrescenta-se somente o S. Aí ele te dá o exemplo dos anciãos. Então, aí você pode verificar que ele pode ter essa concordância com todos eles. Tudo bem? Então, você faz as atividades que começa aqui na página 51 e vai somente até a página 57. Certo, turma? Então, bom final de semana. Vou deixar a mensagem aqui para você. O ser humano vale mais do que coisas que vêm no autor desconhecido. Então, bom final de semana. Aproveite bastante, mas estude. Um abraço virtual. Tchau, tchau. Olá, galerinha do sexto ano. Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula em casa. A aula de hoje referente ao dia 31/7/2020, onde nós iremos aprender o segundo contexto, né? Relembrar o conteúdo que nós estudamos ao longo do nosso segundo bimestre e colocar em prática em forma de uma atividade para tentar colocar em prática tudo que nós aprendemos ao longo desse período, né? E vamos usar agora a nossa memória para relembrar tudo que nós aprendemos ao longo do segundo bimestre. Ao longo do segundo bimestre, nós fizemos uma magnífica viagem pelo Egito Antigo, onde falamos de teatro, onde falamos de pintura, onde falamos de música egípcia. Não foi? Então falamos de arquitetura, falamos de escultura, viajamos imensamente pelo mundo egípcio para conhecer essa magnífica arte egípcia, como é que os egípcios representavam seus desenhos, as suas imagens, a questão da coloração, a música egípcia, o teatro egípcio, certo? A escrita egípcia. Então, conhecemos bastante elemento da arte egípcia, de como se comportava naquele período histórico, né, antes de Cristo. Falamos também alguns elementos da música, né? Nós trabalhamos aí a densidade, o timbre, a intensidade musical, a altura e a duração do som. Conhecemos todo esse contexto que compreende a música. Altura, duração, intensidade e timbre, que foi um dos elementos de uma aula que nós trabalhamos nesse contexto, e falamos dos elementos básicos das artes visuais, né? Falamos de quê? De ponto, de linha, de plano e volume, ok? Então, dentro do segundo bimestre, nós fizemos uma viagem imensa pelo mundo da arte, conhecendo os elementos básicos das artes visuais, ponto, linha, plano, volume, conhecendo um pouquinho da música, dos elementos que compõem a música e fazendo uma viagem magnífica pelo Egito Antigo. Dentro desse contexto,
nós iremos realizar a seguinte atividade. A atividade é disponível na página 32 do seu livro didático. Pega aí o seu livro didático, abra comigo aí na página de número 32 para a gente entender melhor a atividade. A atividade da questão 1 do livro didático de vocês diz o seguinte: você viu que a arte egípcia estava intensamente ligada à religiosidade, né? A arte do Egito Antigo estava muito ligada à religião, aos seus deuses, à forma como eles cultuavam os seus deuses e representavam os seus deuses. Das expressões artísticas do Egito Antigo que você conheceu, como a pintura, a escultura, a arquitetura, a dança e o teatro, quais lhe chamaram mais atenção? E por quê? Você vai defender essa questão aí no seu livro didático. Do teatro, da dança, da arquitetura, da escultura egípcia e da música, o que lhe chamou mais atenção? Em forma de texto, você vai registrar aí na questão de número 1, da página de número 32 do seu livro didático. Depois você vai para a questão de número 2, tá? Você conheceu alguns elementos constitutivos da música, como intensidade, duração, altura, timbre e densidade. Como também você aprendeu os elementos constitutivos das artes visuais, que foi o ponto, a linha, o plano e o volume, certo? Então você vai retomar todo esse conhecimento, tá? E vai usar para fazer uma obra de arte. E essa obra de arte eu coloco aqui embaixo. Essa obra de arte vai ser em forma de desenho. Então você vai elaborar um desenho, tá? Misturando pontos e linhas no seu caderno de artes. Você vai relembrar o que você aprendeu sobre ponto, linha, plano, volume, e sobre os elementos constitutivos da música, como duração, intensidade, altura, timbre e duração, certo? E traduzir isso tudo em forma de desenho, tá? Não esqueça, trabalhe ponto, trabalhe linha, trabalhe volume, tá? Não esqueça de colorir essa imagem, de fazer uma linda composição artística para colocar em prática tudo que você conseguiu compreender ao longo do segundo bimestre, certo? É uma atividade simples, mas é uma atividade que exige muita dedicação, tá? Muito planejamento, que é para unir todo o conteúdo que nós conseguimos aprender ao longo do segundo bimestre. Temos aqui duas questões. A primeira é em forma de texto, a segunda é em forma de desenho, para recordar tudo que nós conseguimos desenvolver ao longo do segundo bimestre. Terminou a atividade? Fotografa, tá? Manda para a tia Cris, manda para a tia Iraci, que eu quero acompanhar todo o processo consultivo das atividades com vocês. Dúvidas? Estou lá no Plantão Tira Dúvidas, te esperando para a gente conversar e para a gente tirar todas as nossas dúvidas sobre as atividades que nós viemos executando ao longo do segundo bimestre. Então, por hoje, vamos ficar por aqui. Beijinhos e abraços e até mais. Tchau, tchau! Olá, sexto ano. Como é que vocês estão? Espero que todo mundo esteja bem. Espero que você tenha se dado bem no primeiro bimestre. Hoje, primeira aula do segundo bimestre. E a aula é relativa ao dia 31 de julho, aula de empreendedorismo. E hoje a gente vai voltar a usar o livro. Então, peço que você vá ver lá a história de definição de metas. Ela fica na página 17 e 18, é o encontro 7 do livro. Então, bora acompanhar aqui. A história, né? O que fica compreendido dessa história? Que o João Vitor está se planejando quanto à participação na maratoninha que vai disputar, né? Então, o João Vitor ficou interessado e agora ele pede ajuda ao amigo dele, o Felipe. Então, ele vai até o Felipe e conversa com ele sobre uma ajuda para vencer a maratona.
ele compartilha sobre a decisão que tomou. Ele, na verdade, está decidido, né? Ele quer muito vencer. Ele quer vencer a competição e o amigo dele vai ter um papel fundamental em tudo isso. Ora, ele procura o amigo dele porque ele precisa de ajuda. São duas coisas essenciais aqui: a decisão que ele tomou e a noção que ele tem que ele sozinho não é capaz de superar todos esses desafios. Então fica a lição aqui para todos nós, fica a lição para você também, que um dia possa vir a tomar uma decisão de uma meta de atingir algo, que você vai precisar de pessoas para lhe ajudar. Para aqueles que estão estudando, normalmente professores, os pais, leitura, tudo isso está representado na figura do Felipe, o rapaz que vai ajudar o João Vitor no seu objetivo. E agora, para complementar tudo isso que a gente falou dessa historinha, ela é pequenininha, né? Então, espero que você tenha pausado o livro, o vídeo e lido a história. Então, peço para você que vá lá no livro didático. Na página 51 tem umas atividades relativas a isso. Se caso seja necessário, pode olhar o livro, umas histórias antes, para você se inspirar mais sobre as historinhas, já que a gente ficou tanto tempo sem usar o livro, uma vez que a gente estava olhando outros assuntos, uns assuntos paralelos, uns assuntos pertinentes à disciplina. Sexto ano, agradeço a sua participação e até a próxima aula. Olá, sexto ano, como é que vocês estão? Espero que esteja todo mundo bem, espero que esteja aprendendo bastante. Segunda aula do segundo bimestre, nós tínhamos começado com potenciação e radiciação e hoje, no dia 31 de julho, nós vamos ver um pouquinho ainda vamos ficar na potenciação. Vamos deixar mais para frente o próximo assunto, ele é um pouquinho complicado. Acho que a gente vai precisar de uma aula mais para potenciação. Faço o mesmo com a radiciação, tá bom? Então, abra o seu livro lá na página 5 e acompanhe, por favor. Aí no seu livro você tem essa representação, que é a representação geométrica de uma potência. Você vê ali um quadradinho amarelo, ó. É um quadradinho amarelo, ó, 1 ao quadrado, que é igual a 1 vezes 1, que dá 1. Do lado dele tem um quadrado de lado 2. Note que ele tem medida 2 embaixo, medida 2 do lado. Então ele se completa todo com 4 quadradinhos. Então 2 vezes 2, 4. A área dele é de 4 quadradinhos. Com 4 quadradinhos você forma um quadrado de lado 2. E agora o outro quadrado. 3 ao quadrado, que tem 4 quadrados na sua base ali embaixo, aliás, 3 quadrados embaixo, perdão, e 3 quadrados do lado. Então assim, 3 vezes 3 dá 9, isso quer dizer o quê? Esse quadrado de lado 3, ele com 9 quadrados pequenos, ele forma um quadrado de lado 3. E por último, um quadrado de lado 4. Ele tem 4 quadrados em sua base e 4 quadrados do lado. 4 vezes 4, 16. Concluímos que com 16 quadrados de unidade 1, né? 16 quadrados, vamos dizer, iniciais, eu formo um quadrado de lado 4. Então isso aí é a representação geométrica da figura. De novo, ó, lá na esquerda, um único quadrado. Para o quadrado de lado 2, 4 quadrados, ou seja, 2 ao quadrado, que é 4. Em seguida, 3 ao quadrado, 9. 9 quadrados de uma única unidade formam esse quadrado de lado 3. E 4 ao quadrado é 16. 16 quadrados, né, da unidade 1 formam o quadrado de lado 4. E aí a gente vai para a representação geométrica seguinte. Aqui é do cubo.
Na primeira nós vimos números ao quadrado, né? Lados ao quadrado. Aqui nós vamos ver o cubo. O cubo ele possui dimensões de lateralidade, altura e profundidade. O primeiro cubo, aí na sua esquerda, ele tem lateralidade 1, profundidade 1 e altura 1. Então, 1 ao cubo é 1 vezes 1 vezes 1, que dá 1. Ou seja, o cubo de unidade 1. O cubo seguinte, ele já vai ter aresta 2. Então, ele tem 2 cubos na sua base, ele tem 2 cubos na sua profundidade e ele possui 2 cubos para cima. Então, essa quantidade de cubos vai ser 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8, ali na representação 2 a terceira, né? Isso quer dizer que um cubo de aresta 2, né, de lado 2, ele precisa de 8 cubos menores para existir. E agora o cubo maior, o cubo à direita, na representação 3 ao cubo, que é a aresta dele, né? É o lado dele, ele tem lado 3. 3 vezes 3, que dá 9, vezes 3 dá 27. Isso quer dizer o quê? Que com 27 cubos, daquele cubo inicial lá, do cubo lá da esquerda, com 27 cubos desses, eu monto um cubo de lado 3 e consigo ter esse cubo maior à direita. E agora vamos para exercício. Coloca aí na página 6, é o exercício 2. Em cada item está indicada a quantidade de quadradinhos que forma o quadrado. Represente-a por meio de uma multiplicação de 2 fatores iguais e por meio de uma potência. Nós temos o 4. O 4 pode ser representado como 2 vezes 2, 2 ao quadrado. A gente viu isso lá na primeira imagem, quando a gente estava falando de como montar um quadrado de determinada área com determinada unidade. Então, com 4 pequenas unidades, nós formamos um quadrado e ele vai ter lado 2, que é representado ali no 2 vezes 2, que é representado no 2 ao quadrado. E com 25, se você colocar 25 quadradinhos pequenos, onde a largura e a altura são iguais, vai ficar 5 vezes 5, que é representado como 5 ao quadrado. Essa aqui é a noção de representação geométrica de um quadrado. Agora eu peço que você não faça muita coisa não. O exercício, a página 6 eu pedi na última aula, espero que você já tenha feito. A página 7, ela tem um pouquinho mais disso que a gente viu hoje. Então, não é muito exercício para começar bem o bimestre, né? A segunda aula. Na próxima aula a gente dá uma aceleradazinha. Sexto ano, agradeço a sua participação e até a próxima aula.